Existe uma porta que lágrimas não abrem. Você pode rezar a noite inteira, gritar até ficar rouco, voltar as costas ao peito arrancando promessas do céu. E a porta continua fechada. Algumas portas não atendem a lamentos. Pedem um código, uma frequência, uma presença que corresponda ao que existe atrás da blindagem. Esta técnica de respiração noturna é exatamente sobre isso. Aprender a assumir o tom certo, a sincronizar-se com a sua própria mônada para que a visão interior volte a responder. Antes de avançarmos, saiba isto com clareza funda. Não prometo curas automáticas, nem substituo médicos ou tratamento. O que descrevo aqui é uma prática espiritual. Uma forma de alinhar sua atenção, seu corpo e sua voz a uma autoridade interior que já existe em você. Trate-a como experiência que pode abrir portas, revelar sinais, reconfigurar memória espiritual. Seja prudente, observe seu corpo e interrompa se sentir tontura ou mal-estar. Quando falamos de milagres, a leitura que trago é restaurativa, não sensacionalista. Jesus não era apenas um homem de pedidos. Em vários momentos ele operou por autoridade, chamou as coisas de volta ao seu estado original. Pense em Lázaro. Mais que um milagre, uma restauração de vida que escancarou a natureza da autoridade que opera sobre o que está morto. Use isso como paradigma, não como liturgia. O que você verá aqui é um modo de operar que combina reconhecimento, postura e comando. Não estamos imitando palavras históricas, nem substituindo fé pela técnica. Estamos reconstruindo uma experiência que pode reativar a lembrança da sua centelha. Para contextualizar rápido, e sem longas digressões, quando eu digo mônada, refiro-me à centelha, ao núcleo divino que vibra em você, e que reconhece a mesma assinatura da fonte. Quando falo de arcontes ou do demiurgo, não é para criar pânico. São imagens para explicar por que a experiência humana foi obscurecida. Forças que mantêm a simulação. Ílicos são aqueles profundamente presos à matéria. Pneumáticos são os que conseguem sintonizar a centelha. Essas palavras servem apenas para mapear a paisagem interior. Não se prenda ao rótulo. O que importa é a experiência da presença. Existem 3 chaves que você precisa para alcançar a visão interior: reconhecimento, autoridade e comando. Vou explicar cada uma de forma prática, porque sem elas, a respiração fica só exercício, e não instrumentos para ligar o código. Reconhecimento é sentir, visceralmente, que você é mais que o corpo e mais que o pensamento. Não é um conceito abstrato. É uma sensação localizada. Um peso no peito que se transforma em abertura. Uma percepção de que algo dentro observa e não se confunde com o fluxo de imagens. Antes de qualquer técnica, você precisa treinar essa percepção. Não é negar a realidade do mundo. É restabelecer a memória da sua origem. Você o reconhece quando consegue olhar o pensamento sem se perder nele, e quando sente a presença do seu centro pulsando calmo. Autoridade é postura. Não é orgulho. É a estabilidade de quem sabe que fala em nome de algo maior do que a própria ansiedade. Autoridade é o alinhamento entre coração, palavra e ação. Muitas orações são súplicas porque têm só desejo. Nem sempre vêm acompanhadas da postura que convida a ordem a responder. Autoridade é estar plantado no seu eixo enquanto se pronuncia. É respirar do lugar certo, com a intenção certa, sem hesitação que enfraquece o sinal. Comando é a emissão clara, sem ambivalência. Não confundir com imposição. Comando aqui é declaração que alinha intenção e realidade como se você acendesse um circuito. O comando nasce da conjugação de reconhecimento e autoridade. Quando você fala, algo responde porque a assinatura é compatível. Comando não precisa de loudness. Precisa de alinhamento. E esse é o ponto da técnica noturna: moldar o corpo para que sua voz seja ouvida por dentro. Antes de ensinar a sequência prática, pare um instante e comprometa-se. Se essa palavra toca você, escreva nos comentários agora mesmo a frase: Eu ativo a Mon.
Esse pequeno ato serve para ancorar intenção. Depois de escrever, siga comigo sem pressa. Prepare o espaço. A técnica é noturna e deve acontecer imediatamente antes do sono. Desligue luzes brilhantes. Deixe o ambiente em penumbra. Deite-se em posição supina, confortável, com um apoio leve sob os joelhos se quiser. Evite aparelhos luminosos ou notificações que possam interromper o fluxo. Respire natural alguns instantes e verifique seu corpo. Há alguma tensão que precise de um ajuste? Relaxe a mandíbula, solte os ombros. Se você tem problemas respiratórios ou condição médica, adapte ou consulte um profissional antes. Se em algum momento sentir tontura, pare, retome respiração natural e sente-se. Passo 0. Checagem de segurança. Este é o único momento em que peço que você esteja atento a sinais físicos. A respiração que vou propor é lenta e suave. Não faça retenções longas nem hiperventile. Se sentir formigamento, fraqueza ou dor, volte ao ritmo natural e aguarde. A prática não é competição. Passo 1. Desconectar. 2 minutos. De olhos fechados, não lute com pensamentos. Imagine que está caminhando por uma trilha à noite. Sons existem, mas você se dirige a uma clareira. Desvie a atenção do conteúdo dos pensamentos. Não os reprima. Apenas não lhes dê a centralidade. Leve a atenção ao corpo. Sinta o contato do colchão com as costas. Perceba a respiração como um fio suave que vai e vem. Esse deslocamento é a base do reconhecimento. Você está aprendendo a observar sem tentar consertar. Passo 2. Deslocamento. O elevador pela coluna. 2 minutos. Visualize um elevador elevado e silencioso que desce pela sua coluna. Não é uma imagem mística obrigatória para todos, mas funciona como dispositivo de atenção. A cada inspiração, imagine o elevador descendo um degrau. A respiração recomendada. Inspire contando mentalmente até 4. Segure leve por 1 ou 2 segundos apenas se for confortável. Expire contando mentalmente até 6 ou 8. Nada forçado. A exalação mais longa é crucial porque desacelera o sistema nervoso e permite que a atenção vá para o centro do peito. Sinta cada movimento do elevador como um deslocamento de densidade. A cabeça pode ficar vazia. O peito torna-se mais presente. Passo 3. Ressonância no peito. 5 minutos. Ao sentir o elevador chegar ao centro do peito, permita que a respiração passe a vibrar nesse espaço. Não fales ainda. Respire de modo que a expansão seja sentida nesse lugar. Costelas e abdômen sincronizados. A respiração abdominal junto ao torácico cria uma ressonância que, internamente, soa parecido com uma assinatura. Imagine que está afinando um instrumento antigo que existiu antes da amnésia. Sinta a vibração. Ela é um lembrete do timbre da sua mônada. Se quiser, coloque a mão sobre o peito para facilitar essa sensação. Passo 4. Protocolo vocal curto. 1 vez ou até 3 vezes. Este é o momento de emitir o comando. Levante apenas o suficiente a voz para sentir a palavra no corpo. Fale em tom baixo, firme e sentido. Use palavras que tragam presença, não pedido. Uma sugestão adaptada para este rosto interior pode ser: mônada, aqui estou. Reivindico a autoridade que me pertence. Ordeno o alinhamento da minha memória. Assim se estabelece. Diga devagar, uma frase por respiração. A primeira palavra já é o ato. A última é o soltar. Não faça isso como uma recitação mecânica. Sinta o peso de cada sílaba no peito. Se preferir, repita até 3 vezes, mas não exagere. Uma afirmação clara tem mais força do que uma repetição ansiosa. Passo 5. Soltar. Depois da invocação, expire profundamente e solte. Visualize a palavra descendo pela coluna novamente, atravessando a porta e posicionando o código. Agora, permaneça neutro. Não volte a ruminar o problema. A neutralidade é parte da conclusão da operação.
Agir como se a ordem já tivesse sido estabelecida. Levantar-se repetindo mentalmente as justificativas enfraquece o sinal. Durma com essa sensação de conclusão. Toda prática noturna deve durar entre 8 e 15 minutos para começar. Nos primeiros dias, dedique-se por 3 a 7 noites consecutivas para observar padrões. Anote em um caderno ao lado da cama as impressões ao acordar. Sonhos vívidos, mudanças sutis no humor, sensações no corpo, imagens que retornam. Esses são os dados. Lembre-se, não é mania por resultado. A prática é um experimento espiritual que pede desapego e paciência. Você encontrará interferências. Chamei esses obstáculos de anticorpos. São dúvidas, velhas narrativas, vozes que tentam desacreditar a experiência assim que ela surge. Quando o anticorpo aparece, não tente discutir com ele. Discuta com sua respiração. Redobre a atenção no peito. Não responda ao pensamento hostil. Redirecione para a ressonância. Essa é a maneira menos conflitante de neutralizar interferência. Não se engajar. Ao longo dos dias, observe 3 sinais que indicam reconfiguração possível. Cada um tem expressão diferente e nenhum deles é garantia, mas são indicadores. Primeiro sinal: colapso. Pode se manifestar como liberação emocional súbita. Choro, cansaço extremo, sensação de que algo do passado desaba. Não confunda com fracasso. O colapso é frequentemente um descarrego. A presença de emoção profunda indica que algo foi movido. Permita-se. Durma. Se for intenso e perturbador, procure suporte. Segundo sinal: eco. Aqui há repetição. Temas, imagens, frases que continuam ressoando nos dias posteriores. Você vai perceber ecos de voz, sonhos que revisitam a mesma cena, ou uma palavra que insiste em reaparecer. Eco não é o alinhamento final, é a frequência procurando sintonia. Observe sem se agarrar. Terceiro sinal: neutralidade ou latência. Este é talvez o mais fácil de perder porque é a ausência de reação. Você pode acordar com indiferença diante de algo que antes desencadeava angústia. A latência indica que o sistema ainda não respondeu com milagres visíveis, mas que a resistência diminuiu. É um sinal de que o circuito foi alterado e agora aguarda sincronização mais profunda. Latência é boa, exige paciência. Há perigos práticos e espirituais. O primeiro perigo é a arrogância. Usar qualquer prática para manipular pessoas ou situações alheias sem responsabilidade é abuso de autoridade. A verdadeira autoridade interior é humilde, não busca dominar. O segundo perigo é a dependência da técnica. Se ela vira fetiche, perde-se a fonte. Use a respiração como instrumento, não como objeto de adoração. O terceiro risco é confundir sinais subjetivos com prova objetiva. Você pode ter experiências poderosas e, mesmo assim, precisar continuar com cuidados médicos ou psicológicos. Nunca abandone tratamentos prescritos por acreditar que a técnica substitui cuidado profissional. Como lidar com dúvidas persistentes? Trate-as como anticorpos. Em vez de debater, redobre o reconhecimento. Volte ao peito, respire e repita a invocação com menos palavras e mais presença. Às vezes a dúvida não é inimiga, é teste. Permita que o corpo comprove. Quanto à autoridade que mencionamos, ela pede responsabilidade. Se você começa a operar e sentir respostas, pratique retenção ética. Não imponha, não coaja, não exerça sobre outros aquilo que não ofereceram. Autoridade que oprime é sinal de queda. Autoridade que restaura eleva. Agora, algumas orientações práticas para integrar a técnica na sua rotina noturna. Faça isso preferencialmente antes da meia-noite, quando a mente costuma estar mais disposta a uma ressonância profunda. Durma logo após a prática. A memória do estado é consolidada no sono. Se não conseguir fazer todas as etapas, faça ao menos a desconexão e a ressonância por 3 minutos. Mesmo esse curto tempo pode ser transformador. Evite usar a técnica como ruminador.
Se a mente insiste em voltar aos problemas, volte à respiração como instrumento de desalento da agitação. As primeiras noites são de monitoramento. Anote sonhos, sensações e pequenas coincidências. Preste atenção a padrões, não a anomalias isoladas. Reconfigure expectativas. O objetivo não é acumular provas, mas sintonizar-se com uma presença que, quando relembrada, faz o mundo se reorganizar em lugares necessários. Você pode adaptar a oração final conforme sua tradição. Alguns preferem apenas uma palavra que funcione como ancoragem. Outros optarão por repetir a invocação que propus. Mantenha-a curta. A força está na qualidade, não na quantidade. A invocação deve ser sentida no peito e não apenas repetida mentalmente. Se optar por uma versão escrita, molde-a à sua linguagem interior, mas preserve o sentido. Apresentação, reivindicação, ordenamento, soltar. Ao longo das semanas, cultive também práticas que favoreçam manutenção do silêncio interno. Reduzir ingestão de notícias antes de dormir, evitar estimulantes à noite, caminhar ao entardecer. Pequenas disciplinas estruturam a capacidade de reconhecer a mônada quando você deita. Permita-me uma imagem final que uso com frequência. Imagine o seu eu interior como uma lâmpada antiga coberta de poeira. A oração súplica é a pessoa esfregando o vidro, esperando que a luz apareça. A técnica que propus é o ajuste da corrente elétrica. Ela libera o fluxo para que, quando a lâmpada for acesa, seu brilho seja da intensidade certa. Sem corrente, a lâmpada pode até brilhar por reflexo, mas sua centelha real permanece fraca. A combinação de reconhecimento, autoridade e comando é a engenharia dessa corrente. Antes de encerrar, um lembrete. Esta prática não é excludente. Ela pode coexistir com oração tradicional, com busca pastoral, com terapia e com tratamento médico. Use discrição emocional e responsabilidade. Não promova abandono de cuidados ou ações impulsivas. Pratique com reverência, com espírito crítico e com coragem. Se você fez o compromisso e escreveu "Eu ativo Amon" nos comentários, ótimo. Aquele ato já iniciou uma disposição. Experimente nos próximos dias. Observe, anote, não se apegue. Permita que a prática revele suas próprias evidências. Agora, fecho com uma pequena invocação breve, sentida no corpo. Uma oração que você pode adaptar e usar uma vez por noite, com humildade e firmeza. Mônada, eu me apresento. Reclamarei a autoridade que é minha para restaurar o que pertence ao meu ser. Que o alinhamento ocorra agora. Está estabelecido. Eu deixo e durmo. Se esta palavra ressoou com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens e práticas que caminham entre fé e técnica. Volte com suas impressões. Compartilhe com responsabilidade. Nós seguimos aprendendo a abrir portas com o código certo. E juntos, descobrimos que a visão interior pode aos poucos responder.